तया विना राधे तं नयामि चरणान्तिके वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् बिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने न विजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विवां न जाचे ब्रह्मं सकलजनगम्यं वरवधूं मे सदा काली काली प्रमुखपति गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी आदेवी काकुभरगदगदयर्तवाच जाचनी पते भुवि दण्डवद्रुटार्ति अस्य प्रसादमुदस्य जनास्य कृत्वा गन्धर्विकेन जगने गानानां अंगस्यामि छटामन्ति कृतन्वीवरं जट्टं जाचुकुडरोचि संपट्टम्बरस्य श्रिया बिन्दानुनिवासनिर्सद्दामदिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशनजलभुजं ध्यायन्तु दामोदरम् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति गायते राधे तं नयामि चरणान्तिके श्रीरूपमञ्जरीकरार्चितपादपद्मं पुष्टन्नभुजार्पितमस्तकाय मुदित कनक गौरी पटारविन्दं सन्मयानि सनकैस्तव किङ्करीष्ये पदाब्ज श्रीरूपमञ्जरीकरात् पदाब्जस्तव विना वरदास्यमेव नन्यात् कदापि समे देवी जाचे सखाय मम नमस्तु नमस्तु नित्यम् रसायते मम रसस्तु रसस्तु सत्यम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे जय भक्तिवेदांत मन महाराज की जय श्री गुरुदेव की जय श्री प्रभुपाद की जय
So first of all, offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Guru Pad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnu Pad. Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Sila Vaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnu Pad. Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Sila Vaman Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Primeiramente, eu gostaria de oferecer meus mais respeitosos e humildes Dandavat Pranams aos pés de lótus meu Guru Padma Nitya Lila Pravishtam Vishnu Pada Stattarashad Shrimad Bhaktivedanta Srila Vamana Goswami Maharaj e aos pés de lótus meu Shishaguru, Sanyasa Guru, Nitya Lila Pravishtam Vishnu Pada Stattarashad Shrimad Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj e simultaneamente aos pés de lótus de Nitya Lila Pravishtam Vishnu Pada Stattarashad Shrimad Bhaktivedanta Srila Swami Maharaj, Srila Guru Govinda Maharaj, Srila Bhakti Akshakshir Dardeva Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyana Bharata Goswami Maharaj, a todos os Vaishnavis, Devotees Seniors e aos meus respeitosos convidados presentes aqui hoje. Então vocês ouviram que hoje é Ekadasi. Ontem foi Dasami Titi e hoje. Então estamos hoje no dia de Ekadasi. In our Vaishnava calendar, no nosso calendário Vaishnava, nós devemos sempre seguir, observar Shuddha Ekadasi. Se o Ekadasi for maculado pelo Dasami, então isso é o Dasami Vida Ekadasi. Dasa Vida Ekadasi, né? Então, nesse caso, a gente deve seguir o dia seguinte, né? Porque se a gente seguir o Dasa Vida Ekadasi, então nossa vida será, né, ela será assim muito prejudicada. Haverá muitos problemas na nossa vida. Uma vez, Sita Devi, ela perguntou para Valmiki Rishi: por que estou sofrendo tantos problemas na minha vida? Nessa época, o Valmiki Rishi ele falou: uma vez você observou Dasa Vida Ekadasi Titis, esse Ekadasi calculado pelo dia de Dasami. Esse tipo de Ekadasi ele deve ser rejeitado. Dasami Vida Ekadasi. Next to Dadasi, you have to observe that Ekadasi. Se o Ekadasi ele é misturado com o Dwadasi, então a gente deve observar o Ekadasi, muito importante. Watching any calendar, nothing, just counting their fingers. Today, as pessoas não olham o calendário, essas coisas, apenas contam nos dedos, né? Hoje foi, tipo, a partir do dia da... As pessoas não contam assim, às vezes apropriadamente, né? Porque às vezes pode ter uma mudança. Então devemos sempre observar Shuddha Ekadasi. Outra coisa é que no dia depois do Ekadasi tem como quebrar o jejum, né? Também é muito importante, né? Isso chama para. Se nós não quebramos o jejum, não fazemos o para, né? Depois do dia de Ekadasi ou de Mahadwadasi, então a gente não obtém o fruto perfeito. Então sempre se lembre e sempre chequem qual é o momento, qual é o momento exato para a quebra. Depois do sol nascer, geralmente 1 ou 2 horas depois, você deve
quebrar o jejum. Actually, Srimad Bhagavatam, Srila Sukadeva Goswami told this story No of Srimad Ambrish Maharaj Bhagavatam, and Srila Shukadeva Goswami Pada, ele falou o Harikatha de Ambarish Maharaj e why they Durvasa Rishi. quarrel to each other. Por que Why houve? Durvasa Rishi, Por que Durvasa he Rishi become very ele ficou angry. muito irado Actually, com Durvasa Ambarish Rishi, Maharaj? he did Na not verdade, Durvasa agree Rishi, with Ambrish Maharaj. na realidade, ele não estava irado com Ambarish Just Maharaj. Durvasa Rishi, he Durvasa Rishi estava acted apenas, this role. né, estava executando esse papel, né? Sadhu. Porque Durvasa Rishi também é um sadhu Mahabhagavata, ele não é um sadhu comum. Durvasa Rishi, very high class Durvasa Rishi, and exalted sadhu. ele é um sadhu muito exaltado, de alta classe. Então, na verdade, ele sabe de So don't tudo. you think Então, não Durvasa pense Rishi que Durvasa just Rishi, he committed offense ele apenas, in the né, respect of cometeu uma ofensa aos pés de lótus de Ambarish Maharaj. acting this role. Na verdade, ele estava, né, realizando In esse, this way, Durvasa Rishi, executando esse papel. he glorified to Ambrish E Maharaj, dessa maneira, Durvasa Rishi estava glorificando Ambarish Maharaj glorified how will prepare e glorificando também fast. como de Because maneira you see, apropriada. Tem pouco, not too much. it's important. And many people, they also glorified Ekadashi Katha Muitas pessoas, and elas also glorificam Ambrish, Durvasa Ekadasi Katha Katha. e Ambarish Durvasa, But they are Ekadasi not Katha. giving Mas the eles não intents dão a, about Parantime. What is the fault eles of Ambrish não Maharaj? assim dão There's no fault. esse enfoque, né, nessa questão do Ambrish Maharaj, né? he observed Mahadadasi Vrat. Completely. Então, Ambarish Maharaj, ele estava He did seguindo not drink o jejum de Mahadodasi sem tomar nenhuma gota de água, nada, né? Tá fazendo Nirjala. Mas em Kali Yuga, Shastra gives some concession card. o Shastra, ele dá algumas concessões, né? Concession card. Ele dá um cartão, né, de tipo um cartão de concessão, assim, né, Concession card. tipo You understand? um cartão que você pode passar, né, e aí você tem, né, ganha vários benefícios. Good health, No caso, a concessão, health is not good, porque dita no chat que se a sua saúde não é boa, você then Ekadasi, pode observar some fruits, o Ekadasi, né, comendo algumas frutas, tomando leite, iogurte, talvez um pouco de água, essas coisas. concession card. And it's a very nice card. Então, esse cartão chama, né, cartão de concessão, né? Ele te dá essa permissão para, This né, person fazer comes essas to the coisas. wall and touch the wall, then money will come. This is the concession card. So just I will explain this way. Actual, how it É tipo um caixa eletrônico, né? Onde você vai lá, bota o cartão e o dinheiro sai, né? How will prepare way. Então, devemos saber como seguir o Dasami Tithi. Exurda Ekadasi de maneira apropriada. Então, um dia antes do Ekadasi tem o Dashami Titi. E nesse dia devemos tomar prasada apenas uma vez. Não, de noite não devemos tomar. Ontem de noite vocês tomaram prasada ou não? Tomamos. Late Então, night also took prasad. talvez tarde, né, da noite vocês tomaram prasada. Also inside your E talvez essa prasada ainda esteja dentro do seu estômago ainda. in the day of E aí o Shastra diz isso, Ekadasi, that means que no dia anterior ao Ekadasi, o Dashami Titi, midday you can take prasad. você deve tomar prasada apenas no meio-dia. Entende? At night time, E de noite, completely fast. deve fazer o jejum completo. And Ekadasi, day of E Ekadasi, no dia de Ekadasi, completely full fast. deve fazer And the many people that say, o okay, jejum they are saying completo. this Ekadasi start in and 1 o'clock. Alguns dizem que o Ekadasi começa, por exemplo, 1 da manhã, aí então antes disso eu posso comer, né? Posso The comer. religious people, take their name. They are not that way. Algumas pessoas religiosas, eu não vou dizer o nome, eles falam, nesse dia eu não, Daytime not. nesse dia eles não comem. Or Ah, não, de dia eles não comem, mas de noite eles comem. eating. When sun rises, Né? Tipo, antes do sol nascer, eles comem, aí quando o sol nasce, eles param. no need to eat or You understand?
Compreende? So in the same way, some Então, da people mesma also, maneira, they are not properly following the Ekadasi. So Shastra says, algumas pessoas não seguem de maneira apropriada o Ekadasi. Ekadasi. Então, no dia anterior ao Ekadasi ou Dasami, Only take prasad what time? deve-se apenas tomar praçada quando há o meio-dia. Or Ekadasi, day of Ekadasi, E no dia de Ekadasi, completely deve-se fazer Nirjala completo. Nothing. Não tomar água, comer And, nada. and also should not sleep also. E também não se deve dormir, né? That is it. We are singing this song. That is called Nisi Jagaran. What do you say? Nisi Jagaran. Nisi Jagaran means Nessa canção estava falando Nisi Jagrana. O que vocês entendem? not sleeping at night time. Não se dorme de noite, né? No dia do Ekadasi. Ekadasi night, Na noite de Ekadasi não se deve dormir. chanting holy names. Ficar acordado e cantando os santos nomes. Srihari, Vasari, Essa canção de Mahaprabhu está escrito, né? Está sendo falado. Shri Hari Vasari Hari. Prabhu Jagati Lokam Purnavanta Sivasa Ganeshu Bharamba. Mahaprabhu, he came in the house of Então, Mahaprabhu, ele foi na casa de Shrivas Thakur, early in the morning. Shrivasangana, de manhã cedo, e ele ficou cantando os santos nomes lá. Hariharai Nama Krishna Yadavaya Nama Yadavaya Madhavaya Krishnavaya Nama Subhasa Govindaya Madhusudana Giridhari Gopinatham Madana Hare Nama Krishna Yadavaya Nama Yadavaya Madhavaya Krishnavaya Nama. Very nice, beautiful this song. Muito bela essa canção. Savara Angad Sri Chandana Mala. Mahaprabhu himself, Mahaprabhu, ele mesmo, Chandan, Sandalwood, passa de sândalo na testa de todos os devotos. Mas hoje ninguém passou Chandana. Então coloque Chandana. Se você for na Bengala especialmente, quando tem Harikatha, o que eles fazem? Eles passam Chandana. Especialmente nesse mês, o Chandana Yatra está acontecendo nesse mês, né? Então, especialmente, né, a partir do Akshaya Tritiya, 21 dias, né? A partir do Akshaya Tritiya é esse festival de Chandana Yatra. Eles decoram Eles decoram a deidade com, né, pasta de sândalo durante esse mês, né? E no templo, né, ele é todo decorado com muitas flores, guirlandas. एक फूल बंगला सजाने में कम से कम 4 लाख 5 लाख रुपया लेते हैं। समझ में आता है? कितने यूरो चला जाएगा तुम्हारे? 500,000 बहुत ज्यादा। Eles pagam mais ou menos umas 5.000, são 500.000 rúpias, né, por essas flores, né, para decoração. Então. लाइन लगता है मेरा नंबर कब आएगा? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसके नंबर नहीं आएगा। ठाकुर जी की फूलमाला सजाने के लिए इतने बड़े बड़े सब खड़े हो जाते हैं। 6 महीने पहले से उनको नाम fica uma grande fila, muitas pessoas, né? waiting list. Tem uma lista de espera, né, para fazer qual seja. और वो क्या बोला? राधा सुंदर मंदिर, Donation for this. राधा रमन, This decoration. ऐसा मंदिर में जो है Tem uma fila de espera para, né, as pessoas poderem fazer sebo de, né, 21 दिन से doar 21 दिन तो पूरा para fazer essa decoração, né? चंदन लगाते हैं, ठाकुर जी के चंदन लगाते हैं और मंदिर को इतने सुंदर करके Chandra on Thakurji. फूलों की माला E eles passam então a pasta de sândalo na Thakuraji e eles decoram tudo, né, com flores. किंतु देखो कभी कभी मन में आफसोस है, देखो भगवान ने ऐसे
लोगों की कितने पैसा भी दिया और ठाकुर जी के कितने सुंदर में सजा के Sometimes this मंदिर comes into my mind. कितने सुंदर Então, às vezes, isso vem na minha mente, né? Quão belamente os devotos decoram a Thakuradi, quantas flores. então dessa maneira, Which month is going on now? Qual mantra, né? Qual mês que está acontecendo agora? É o mês de Chandana Yantra. É por isso que vocês devem colocar pasta de sândalo na Thakuradi. Isso é muito importante. Bhakti não é algo barato. It's not something that you can obtain anywhere. You Não é just alguma coisa que você pode obter apenas, né, batendo palma e assim obter, né? Você deve, né, realizar, deve se esforçar. You just clap and then Pessoas pensam assim, você apenas bate palma, então, né, fala Krishna e assim Bhakti vai vir. Mas, na realidade, o que você deve fazer? Sadhana, bhajana. चंदन है किसके पास नहीं है someone has Chandana. Alguém tem Chandana aí? चंदन लगाना So you should pass it. अरे एक दिन लगा के छोड़ दिया फिर कैसे 21 दिन लगाना पड़ेगा You only put one. ये बोल रहा You है have to अब put से 21 days. लगाया तो That's और what- Every day should Ah, tá, você só botou num dia, não. Você deve botar durante 21 dias, né? A Chandana no Thakuradi. Todos os dias. ठाकुर जी का तो प्रिय है इसलिए ठाकुर जी की सेवा Então, Thakuradi, near and near. So you should भक्ति के दो अंग विशेष रूप में कहा गया né? Thakuradi é muito querida, próxima, então você deve botar esse sândalo, né? Passa esse sândalo nela. अखिल चेष्टा परायण two things are very भगवत important. Duas coisas são muito importantes em Bhakti. Bhagavad ये दोनों Gita, what you will do Chesta, is Prayam, especially pleasure for and everything is कृष्णार्थे अखिल चेष्टा Todos os esforços devem ser para o prazer e a felicidade de Krishna. especially pleasure for Todos os esforços devem ser para o prazer de Krishna. E você deve rejeitar tudo especially pleasure for Krishna. que seja. So for this regard Você deve rejeitar as coisas que não são para o prazer de Krishna. कृष्णार्थे अखिल चेष्टा परायण और कृष्णार्थे अखिल Shri Rupa Goswami, ele fala esse verso, né? रहेगा Como é o verso? Fala. Krishnarte, Krishnarte Akila Chista Prayana. all your endeavor Então isso significa que todos os esforços, né, devem ser apenas para o prazer exclusivo de और Krishna. कृष्णार्थे अखिल E Krishnarte You Akila have to Bhogatyaga. give Né? up Você deve everything abandonar todas as for formas, the né? special pleasure for Krishna. Tudo que é, né, desfrute, você deve abandonar para So you o have prazer to de put Krishna. Chandan. Então você deve colocar Chandana, Very important. passar Chandana na deidade. Caso contrário, a deidade não vai ficar feliz. So put this here. Então façam isso. So put that bit of Chandan. Passem a pasta de sândalo na Thakuradi. You are not doing so, I am not saying. This is not I have to say. Okay, Maharaj, Não, eu não estou I am fazendo. not doing so, no need. You cannot say this one. I have to. You have to speak. I have to speak what our Shastra is saying. Eu tenho que falar aquilo que o Shastra, né, tá क्या falando. बोला? O Shastra fala isso, então eu tenho que falar. Chandan. Even you go Bengal, Se você for na Bengala, every day, if any Vaishnava will come, mesmo lá, né, put the todos os dias os Vaishnavas vão lá e colocam, passam pasta de sândalo na Thakuradi. Vaishnava E nos Acharya. For Vaishnavas. this regard, Srila Chaitanya, for this regard, Lord Chaitanya Por conta Mahaprabhu disso, told to Shri Sanatana Chaitanya Goswami, Mahaprabhu, ele falou para "Hey, Sanatana Goswami, to manifest ó one Sanatana Goswami, best grantha, that você is deve called manifestar Vaishnava o melhor dos livros, né? Um livro falando sobre Vaishnava Shuddha Sadacharya, né? O bom comportamento dos Vaishnavas, que se chama esse livro Hari Bhakti Vilasa. So now coming in this way. Então, And nesse sentido, so the Ekadashi Tithi, we have to observe nós devemos observar Ekadasi Tithi de maneira once of the correta, Ekadashi apropriada. you observe, then your
life will be. Se você, né, seguir Shuddha Ekadasi, então sua vida vai ser bem sucedida. Quantos Ekadasi você deve seguir? That's it. Dasami Tithi should not. E o que você deve lembrar aqui, a Dasami Vida Ekadasi. Não, no dia anterior ao Ekadasi, o que significa, né, seguir de maneira totalmente correta? Que no dia anterior ao Ekadasi, no Dasami, você deve, né, tomar prestado apenas uma vez. E no dia de Ekadasi, você, né, não come, não toma nada. Mas algumas pessoas argumentam, não toma água, tudo bem, então posso tomar leite, iogurte, né? Mas isso não é correto. Uma pessoa uma vez falou, eu estou seguindo, estava seguindo Shuddha Ekadasi. Então ela, não estou tomando nada. Mas ela entrou então dentro lá no fundo do rio da água e ele começou a beber lá embaixo para ninguém ver, né? Mas aí acabou que um peixinho entrou dentro da garganta dele. E aí, e agora? O que fazer? Então tem que ir no médico, fazer uma operação. Em Bengali é falado isso. Vocês compreenderam? Não. Se vocês cometem qualquer pecado, você não pode se esconder. E o oceano nunca vai ficar seco, eu não entendi, desculpa. Você não vai conseguir esconder o pecado da mesma maneira como o oceano nunca vai ficar seco. Entendi. Mentira tem perna curta, assim, seria em português, né? Como a gente costuma falar. Você, né, tentou, né, você está tentando esconder, né, ninguém está olhando, você está bebendo água lá embaixo, né, ninguém está olhando. So that means everybody have to proper way to observe. Então isso significa que todos devem apropriadamente, de maneira correta, seguir Ekadasi Tithi. E no dia de Ekadasi deve se fazer o quê? Nama Sankirtana. O próprio Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele ficou absorto, né, durante o dia de Ekadasi em cantar os santos nomes, fazer Nama Sankirtana, especialmente na casa de Shivastaka. Né, e lá ele cantou, e aí passaram, teve guirlanda, né, passar de sândalo. E se você não tem, né, guirlanda para todo mundo, tudo bem, mas pelo menos a pasta de sândalo. Se você não tem nem a pasta de sândalo, então você usa a Gopichandana, né, a tilaka, e aí você faz uma pasta de passa nas pessoas. Mas nas pessoas, né? Ou não, todo mundo. हम इसलिए कर रहे, देखो हम पे लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, किंतु शास्त्र का विशेष करके इस महीने में क्या करोगे? Eu não estou dando भगवान की कुछ लगा, भगवान तो कुछ बोलता ही lições. Não é que esteja dando uma lição, eu só estou apenas repetindo o que está no Shastra. Só estou repetindo. Como nessa canção, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele canta essa canção, né, se pensarem que eu sou um Vaishnava,
Então, se eu ficar pensando que eu sou um Vaishnava, né, então vai vir, né, nome, fama, reputação, e assim eu vou para o inferno. Quem é o Vaishnava? Aquele que é muito humilde e que dá todo o respeito para os outros. Sarijnuna Amanina Manadena Kirtani Sadhari. Mahaprabhu himself gave the Chandan Mala to all the devotees. Then she doing Kirtan. Savar Angete Sobe, Sichan, you have used this word? Savar Angete Sobe, Sichandana Mala. And complete of all they also absorb. Então eles são completamente absortos em cantar santos nomes, dançar e cantar. E a guirlanda de Mahaprabhu, em algum momento, ela caiu, né, nos pés dos lótus dos seus devotos. Todos estavam completamente o quê? Absortos, cantando santos nomes, cantando e dançando com a guirlanda. Com a guirlanda que havia se quebrado, né, e se tinha partido, a guirlanda tinha caído, as pétalas, as flores, dos pés de todos os devotos. Então, durante todo o dia, Mahaprabhu ficou cantando e dançando com os seus devotos. Isso é chamado de Nishi Jagara, né? Nishi significa noite, Jagara significa dia, dia e noite. O que nós estamos fazendo aqui? Então a gente está aqui o dia inteiro, né? Aí depois, quando a gente for para casa, né? Todo mundo vai dormir, dormindo das. Compreende o que significa dormindo das? Aquele que é o servo de. É o servo do sono em português, né? Como é que falaria em Dutch? Dutch. Slap, a slap é como um tapa, né? Aí então é tipo o Mayadeva tá te dando um tapa, né? Slap é como fosse dormir na língua, né, holandesa. Então você deve saber como seguir o Ekadasi da maneira apropriada. Aí no dia posterior, né, ao Ekadasi, você deve saber como, né, quebrar o jejum, né? Breakfast. You have to hit some food, prasad to cows, brahmanas, Vaishnavas. Você deve dar, né, prajada para as vacas, os brahmanas, né? É assim, está escrito isso no Haribhakti Vilas. Aí você pode pegar a Charanamrita da Thakurji no momento apropriado e assim quebrar o jejum. Então, o Ambarish Maharaj, na verdade, ele fez isso. E nesse momento, Durvasharishi veio e era um tempo muito curto que ele tinha para fazer, né, para quebrar o jejum. Então, Durvasharishi, né, é um Rishi muito irado. Aí ele falou assim, ó, Ambarish Maharaj, eu cheguei, mas eu vou tomar banho agora e daqui a pouco eu volto. E o tempo de quebra, né, era muito curto. Então Ambarish Maharaj, ele adorou então sua deidade. Então ele pegou a água que banhou os pés da Thakurji e tomou. E Durvasharishi, no seu transe, ele pôde ver, né? Ambarish Maharaj, ele não me deu respeito. Eu sou um sadhu. I am sadhu. I have come your house. Eu vim na casa dele, mas ele não me honrou de maneira apropriada. If sadhu is first your house, then se o sadhu vai na sua casa, ele leva todo o seu punya karma. Se o sadhu ele jejua na sua casa, né? Se você não dá prasada para ele, então ele vai levar todo o seu
punya karma, todas as suas, né, seus méritos piedosos. This is also Shastra saying. O Shastra fala isso. Ambarish Maharaj, Ambarish Maharaj, Durvasa Rishi, he came. And Então Durvasa Rishi veio, né, e ele usou palavras muito duras com Ambarish Maharaj. Ele falou, eu sou um sadhu, você não me deu prasada, você não me alimentou, e mas em vez disso você quebrou o seu jejum. Por que você fez isso? And Ambarish Maharaj, Durvasa Rishi, continually he was speaking many. Então Durvasa Rishi, né, continuamente, né, ele falava palavras muito duras, né, e Ambarish Maharaj ele ficou muito calmo em durante todo momento, assim. Então esse fogo da ira de Durvasa Rishi foi crescendo, crescendo, e assim ele manifestou então uma demônia, né, de fogo chamada Kritva. E ela foi atacar Ambarish Maharaj. Ainda sem Ambarish Maharaj, né, ele estava muito sereno, pacífico, não estava falando nada. Ele era muito humilde. Quando Dushasana e Duryodhana eles começaram a puxar as roupas de Draupadi, então Draupadi ela clamou, ela começou a falar, a chamar, né, falar os nomes de Krishna, né? Ela começou a orar para Krishna. Então Krishna veio e mandou muitas roupas. Mas de quem eram essas roupas esses panos, né, que Krishna mandou, era de quem? Na verdade, era de Krishna ou das Gopis? Eram das Gopis. As Gopis uma vez falaram para Krishna que ele não dava nada para os seus devotos. Aí ela falou, mas como não, né? Eu mandei roupas, né, os panos para Draupadi, minha devota, ou não? Aí as Gopis perguntaram, mas Krishna, deixa eu me perguntar uma coisa, você é um devoto, né? Você é uma pessoa, um homem ou uma mulher? Ele falou, eu sou um homem. Mas que roupas você mandou para Draupadi? Você mandou saris ou dhotis, né? Então, você mandou saris, certo? Né? Isso. Porque esses saris não eram seus, você não mandou. Você não mandou suas roupas, você mandou roupas de outra pessoa. Né? E de quem eram essas roupas? Das Gopis. Eram nossas roupas. Mas o Krishna falou, mas como vocês estão falando, por que vocês estão falando isso? Como vocês sabem disso? Né? Porque um dia, né, aquelas roupas que você roubou da gente quando a gente pendurou, né, as roupas nos galhos para entrar né, para se banhar, você roubou aquelas roupas e aí você guardou essas roupas e aí você mandou todas elas para Draupadi. Foi isso. Que as Gopis, às vezes elas fazem tem umas discussões amorosas, né, com Krishna. Porque, Krishna, elas falam assim, você não está fazendo o seu dever. Né? Krishna fala assim, eu sempre protejo meus devotos. Aí elas falam, mas como assim vocês protegem os seus devotos? Quando que vocês fizeram isso? Aí ele falou, eu mandei, né, eu dei dinheiro para Sudama Vipra, não dei? बोले नहीं दिया गोपियां कर कृष्णा बोले देखो मेरा प्रिय भक्त कौन सुदामा विप्र है सुदामा विप्र को मैंने पैसा दिया कि नहीं दिया इतना पैसा विशाल जो राजप्रसाद बना então eu dei riqueza, um grande palácio para Sudama Vipra, não dei? Eu dei um palácio como o de Dwaraka para eles. Mas as Gopis falaram, você deu um cheque para ele? Você assinou alguma coisa? Tem alguma evidência? Quando você paga alguma coisa, você recebe um recibo, né? Não tem nenhuma evidência de que você deu essas coisas para Sudama Vipra.
कैसे बन गया? So where गोपियां बोली this, कृष्ण सुन this सुनो मैं palace बताता हूँ। came from? Mas então como, né, mas como esse palácio então veio, né, se manifestou para Sudama Vipra então? From some मंदिर के सामने क्या रखते हैं? wealth person. डोनेशन बॉक्स। They Na verdade, big temples. But डोनेशन what बॉक्स they do in these temples, É. they put it on और लोग the आकर उसके डोनेशन बॉक्स में पैसे então, डालते हैं। as pessoas muito ricas, elas fazem templos, né, elas constroem templos. Mas o que elas colocam dentro desse templos? Elas colocam caixas de doações. Então o que você fez? Você é muito esperto, você roubou, né, todo o dinheiro dessas caixas de doações de todos esses templos. E aí você usou para fazer esse castelo Sudama Vipra. Na verdade, você não deu nada. As Gopis falaram isso para Krishna, né? Guru Maharaj is telling a wonderful story about the gopis' conversation, actually arguing with Krishna. Krishna is always showing off the gopis that he is doing so much for everyone. But the gopis doesn't accept this words and challenge Krishna. What are you truly giving to your bhaktas? Did you give? And the Krishna is then coming with evidence. Yes, I'm giving so much. Like Que as Gopis estão questionando Krishna, que ele não dá nada para os seus bhaktas. Aí Krishna fala, não, eu dei sim, eu dei roupas, panos para Draupadi. Are you a man or a female? Aí elas perguntaram para ele, você é homem ou mulher? Né? Eu sou homem, claro. Ele respondeu, mas você deu o que para Draupadi? Você deu sari ou dhoti? Where did you get this sari? Mas onde você conseguiu esse sari, então? Gopi is telling, actually, you stole this sari As Gopis from falaram, us. na verdade, você roubou esses saris da gente, e aí você deu para Draupadi, então não é de você. You gave your own dhoti to Draupadi. No. Né? Você não deu seus próprios dhotis para Draupadi, né? Você deu nossos saris. Sudama Also, Vipra. Sudama Vipra. E também tem esse Harikata de Sudama Vipra, Did you give né? something to As Sudama? Gopis ficaram desafiando, né? Krishna falando, você deu o que para Sudama? You gave him Mahaprasad, everything, but you Você gave deu the uma thing Mahaprasada that he para ele, wanted. mas você deu aquilo que ele precisava? Gave some bank check or Você something. deu- See if you have some evidence of that you gave something. Tem alguma evidência de que você deu alguma coisa para ele mesmo, tipo dinheiro, né? Actually, he didn't. Que as Gopis estavam falando assim. When he went back, very nice. Porque Sudama, quando voltou, tinha um castelo muito belo, né? Mas as Gopis estavam falando, como, na verdade, de onde veio esse dinheiro para fazer esse castelo de Sudama, né? Então, as Gopis estavam explicando que, na verdade, quando você constrói, quando, né, alguns devotos constroem templos, né? Pessoas ricas constroem templos, então eles fazem sempre, né, uma caixa de doação, assim, para as pessoas, né, depositarem, fazer, né, colocarem suas doações. Então, na verdade, você pegou, você roubou todo esse dinheiro que tinha nessas caixas de doações de todos esses templos, e aí você usou para fazer o castelo de Sudama. Mas então ele não vem de você esse dinheiro, né? Então é isso que as Gopis estão falando para Krishna. Na verdade, essas coisas são discussões amorosas. Não pensem que não é que é isso, né? De verdade. Nós estamos tendo provocando, né? Fazendo uma provocação amorosa. Então, voltando ao Katha de Durvasarishi. Ambarish Maharaj. Ambarish Maharaj, he did Então, not Ambarish Maharaj, pray to Krishna, hey Krishna, please save. ele não But Draupadi, ficou orando para Krishna, Krishna me salve. Ambarish Maharaj não ficou orando para Krishna, mas then Draupadi sim, ficou pedindo para and Krishna. Sudarshan Chakra, Mas mesmo assim, Ambarish Maharaj. a Sudarshan Chakra de Krishna veio para salvar Ambarish Maharaj. Sudarshan Chakra, Achik, destroy to Kritva. Então a gente sabe da história de que primeiro a Sudarshan Chakra ela destruiu a demônia Kritva. E depois essa Sudarshan foi atrás de Durvasarishi. E Durvasarishi ele correu por todo o universo, ele foi até o seu Brahma, mas o seu Brahma falou, eu não posso te proteger. Então Durvasarishi foi até Shivaji, e o Senhor Shiva também falou assim, eu não posso te proteger porque você cometeu ofensas aos pés de um Vaishnava.
eu não posso te proteger, então é melhor você ir até o Senhor Vishnu. Então, Durvasarishi foi até o Senhor Vishnu. E aí o Senhor Vishnu falou: eu também não posso protegê-lo porque você cometeu uma ofensa aos pés de Ambarish Maharaj. Então é melhor você pedir perdão aos pés de lótus de Ambarish Maharaj. Então Durvasarishi veio. Durvasarishi notou, na verdade, que como Ambarish Maharaj ele era humilde. Quando Ambarish Maharaj viu Durvasarishi vindo, ele prestou reverências para ele. Então Durvasarishi ele recitou um outro verso falando: agora eu vejo como são os devotos, de Krishna, aqueles que são devotos do Senhor Vishnu, Ananta Bhagavan. Eu estou vendo como esses devotos do Senhor Vishnu são humildes. O que significa Vaishnava? Sempre ser humilde. Nada Vishnichana, Taroriva Sahishnana, Amanina Manadena, Kirtaniya Sadahari. Samagun, understand? Vaishnava best qualities are good. Shamagun means forgiveness. Shamagun, essa característica, muito importante do Vaishnava é o perdão, Ele Então, Ambarish Maharaj. Então, quando Durvasarishi veio, então Durvasarishi pediu, ele prestou suas reverências e pediu perdão para Ambarish Maharaj. E assim, a Sudarshan Chakrasin, ela parou de persegui-lo. Dessa maneira, Shukadeva Goswami Pada está falando esse Harikatha para Parakita Maharaj, dizendo, sobre as glórias dessas características dos Vaishnavas, essas qualidades dos Vaishnavas. Qual é o significado desses slokas? Você quer se tornar um Vaishnava, Todos aqui querem se tornar um Vaishnava, então vocês devem aprender esse verso. Trinada Pisunichana Tarora Vasahishnana Manimanadena Kirtaniya Sadahari. Não só aprender esse verso, mas devem praticar esse verso. A prática desse verso é muito importante. Sejam sempre muito humildes. Não apenas para fingir, fazer uma demonstração assim, para parecer humilde perante os outros. Shri Gurudeva, ele deu um exemplo, que de um lado estava vindo Vaishnava e o outro estava vindo de outro. Eles se encontraram no meio de um determinado lugar, de um campo. Era um campo de trigo, Então, no meio desse caminho de trigo, tinha um caminho bem íngreme assim, Então apenas uma pessoa conseguia passar, nesse caminho, onde tinha trigo para um lado, trigo para o outro. Então tinha um Vaishnava vindo de um lado e outro Vaishnava vindo de outro. E eles iam se encontrar no meio. Aí os dois, iam fazer um pranam para o outro, mas um falando assim: eu não sou Vaishnava, não toque no meu pé, e o outro falando também: eu não sou Vaishnava, não toque no meu pé. Eu sou caído, Adam. Um falava e o outro também falava. E o outro falava: não, eu que sou. No Bengali é Adam. Ambos estavam falando: eu sou Adam. E o outro também: não, eu que sou Adam. Por que você tocou meu pé? Não toque no meu pé. Então, os dois começaram a tentar pegar a poeira dos pés um do outro à força. Então assim, eles começaram a rolar no chão.
Oh my God, I will go here. They say, no, don't take my feet. Aí um falava, não, por favor, não, eu vou pro inferno, não toca no meu pé. Aí eles discutindo dessa maneira, então eles foram rolando no chão. Owner of the field. E aí o dono do campo, ele falou, o que vocês estão fazendo? Destroy all mine. Vocês estão destruindo toda a minha plantação de trigo. He took one. Aí ele pegou uma vara. Damadam. They are saying Adam. Are they saying? Damadam significa, Damadam significa, né, batendo, né, batendo muito forte. E assim os dois saíram correndo. Então, isso aí é chamado de, né, fingimento, né? Então os Vaishnavas eles devem abandonar todo tipo de duplicidade e hipocrisia. Por isso Srila Bhaktivinoda Thakur fala nessa canção. Nessa canção mesmo. Duplicity and hypocrisy. Antara bahire samovyavahar hamani manugahava antara bahire samovyavahar hamani manugahava. Vaishnava means here in his inner heart and Então, Vaishnava quer dizer que ele é igual tanto dentro quanto fora, né? Interiormente, exteriormente, ele não tem duplicidade. Muito bela essa canção. Não deve, né, ter nenhuma duplicidade nem hipocrisia. Millions birth maybe go to hell. It will be good, but it ends better than. É melhor ir para o inferno milhões e milhões de vidas do que ser duplicidade e hipocrisia. Duplicity और hypocrisy, छल कपट, इधर कोई कल्याण नहीं है, क्या बोला? समझ में आया? No benefit will come from your Nenhum benefício vai vir, né, se você for duplicioso e hipócrita. O Gurudeva está explicando que é melhor ir nascer muitas e muitas vidas no inferno do que vir nesse mundo e ser duplicioso, né? Isso é muito importante. Outside, inside your heart. Hari Hari. Not showing any duplicity and chant them one day pure holy name. E assim, um dia os Shuddhanama, os santos nomes puros vão se manifestar na sua língua, se você não for duplicioso. O nome da canção que o Gurudeva está cantando é Hari Hari Kabe Mora Habe Renadina. Então tem muitos ensinamentos no nosso Shastra de como, né, observar Ekada Sititi e como fazer Bhajana e Sadhana. É um dia muito auspicioso, Ekada Sititi. Então, né, de acordo com a sua saúde, se você tiver saúde, você pode fazer, né, o jejum completo, ou então você pode aceitar, né, um pouco de frutas, iogurte, leite. Porque Krishna não, desculpa, Bhakti não é algo que você consegue à força, assim, né? É algo simples. Then you lose everything. Bhakti should be simple. Bhakti deve ser simples. Se você for demais de... Se você tentar... Se a sua saúde não é boa, mas você, a força, se você fizer jejum, então você vai desenvolver problemas de estômago.
So bhakti that is Kali Yuga. Natural, sahabi. Bhakti deve ser algo natural, simples. But that means I am not saying there is no need to observe Ekadashi. Mas aí algumas pessoas entendem, não, então não é necessário That observar Ekadasi. and Não, deve sim seguir Ekadasi da maneira but apropriada. main thing is in the day of Ekadashi. Mas o que é o principal? No dia de Ekadasi, todos devem cantar os santos nomes. Quantas voltas? 64 voltas. Deve-se cantar 64 voltas. और रोज को नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं है किंतु इन द डे ऑफ एकादशी चांद No dia de Ekadasi devemos cantar então 64 voltas. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is very important. They think, oh, I am Western. Isso é muito importante, né? Western, there is no. Aí você fala, eu sou ocidental, eu sou indiano. Não, isso não é a questão. Western, no need. Nós somos ocidentais, não precisamos fazer, né, seguir Ekadasi ou fazer jejum completo, né? O Shastra não está dando instruções assim, né, nesse sentido, né? Quem você é indiano, você é indiano, você é ocidental. Não tem esse cartão de concessão, né, exclusivo para ocidental. Se você é indiano, você deve cantar 64 voltas. Se você é ocidental, não precisa. Todos devem cantar. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. and always be humble. E sempre sejam humildes. Trinado Apisunichana Taroriva Sahishna Manina Manadena Kirtaniya Sadahari. Then one day, two, three, Então, um dia, os puros santos nomes vão se manifestar na sua língua. Senão, milhões e milhões de vidas vocês vão ficar cantando os santos nomes e Krishna Prema, Krishna Nama não vão se manifestar no seu coração. You learn Bengali song. What song? Bengali song. Koti Janma Jadi Kare Nam. Essa é uma canção em bengali. If you chant millions bars, Se vocês, durante muitos milhões de nascimentos, vocês ficarem cantando os santos nomes, não abandonarem a duplicidade, a hipocrisia, então o Shuddhanama não vai se manifestar na sua língua e você nunca vai se libertar desse mundo material. Então, o que fazer? Abandone toda a duplicidade e hipocrisia. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, peço para vocês, né, todos devem cantar os santos nomes, especialmente no dia de Ekadasi. Vocês devem acordar bem cedo e devem passar tilaka. Isso é muito importante. तुलसीर हार ना करे जे छार जमा लई बस और तिलक धारण ना करे जे जन ये হবে কার It's very important. Então isso é muito importante. Todos devem, né, passar tilaka e usar kantimala. It's very important or not? É muito importante ou não? Otherwise, all your job. Caso contrário, toda a sua, né, sua japa, suas austeridades, tudo isso vai ser inútil. One day, some devotees came. Lord Chaitanya Mahaprabhu.
Uma vez, Then Mahaprabhu asked, did you chant your Gayatri Mantra? um devoto veio na frente de Mahaprabhu e ele perguntou, você cantou o seu Gayatri Mantra? Aí ele falou, sim. Aí Mahaprabhu falou, Right? Because you did not. mas todo esse seu Sandhya Vandana é inútil, porque na verdade porque você não passou Tilaka. Tulasi Mala, Kanti Mala, and Talate Tilaka Nasti, Kante Nasti, Kantika. Hidaye Nasti, Govinda. So Nara, Brahmora. Usura Vidya Samhara. Those who are not putting tilak, Aqueles que não estão passando Tilaka na testa e não estão usando Kantimala e não estão cantando os santos nomes, eles são chamados de Brahma Rakshaka. understand? Two types of dogs. Existem dois tipos de cachorros, Faltu dogs and it is called Faltu dogs. Faltu money, understand? Palto e Those are your own dog. tem o cachorro de rua e o cachorro que tem dono, o que tem coleira e o que não tem coleira. The street dogs, Ele corre, né? O de rua, ele anda pela rua, ninguém cuida dele, your né? own dog, what you are doing? Embracing and kissing. Mas se você tem o seu próprio cachorro, o que você faz? Você abraça, beija. One day I told you, Uma vez eu falei, né? Esse Harikata. those dogs are running in the street, Aqueles cachorros que estão né, correndo na rua, no one taking. ninguém You are né, very cuida. humble or very generous, maybe little bit some food, Né, se alguém for generoso, talvez dê um pouco de comida para esses cachorros. biscuits. This is it. Biscoitos. Ekadasi Prasad, many people giving Ekadasi Prasad. What is the time now? Que horas são agora? São 3 horas da tarde. Nearly. Okay. Because you come late. Vocês vieram tarde, né? Yesterday. Today what's here? Mood. Fine. Fine. Today we pay the fine. Yesterday late. Não, porque ontem o Gurudev falou que a gente chegou atrasado no programa, as pessoas. Aí ele falou que no dia seguinte a gente teria que pagar uma multa. Então se você não usar... porque se você passar Tilaka e colocar a Kanti no pescoço, então o Krishna vai pensar, ele é meu. Mas se você não passar Tilaka, não usar Kanti, aí né, Krishna vai pensar, ele pertence a Maya. Então é muito poderoso usar Kanti. Né? Em qualquer momento você pode morrer ou não. Né? Mas se você tiver com Kanti, Mala, então os Jamadutas não vão vir te pegar. Se você estiver usando Tilaka e né, passando Tilaka e usando Kanti Mala. Então, esse é muito poderoso. In the day of Ekadasi, Bhakti Vigyan Bharata Goswami Maharaj, uma vez ele falou um Harikata. in our Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada on disciple, Um discípulo, his name was Vaikanas Maharaj. Vaikanas Maharaj, Before he discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, king priest, ele Rajpurohit. era o sacerdote do rei, né? Ele tinha sido o sacerdote do rei, um sacerdote real, antes de se juntar na Gaudiya Mata. Ele era um sacerdote real, né? Um Brahman de alta classe. Então um dia ele foi para um lugar, um país longe. Ele estava dirigindo o seu carro. Ele tinha feito o sacrifício de fogo, assim, né? Então ele tinha obtido vários tipos de doações, assim. E aí o carro dele estava totalmente lotado. E quando ele estava voltando para sua casa, né? No meio do caminho, uma grande tempestade veio. Começou a cair uma grande tempestade. Aí ele pensou, nossa, como voltar para casa? Aí no meio do caminho, era meia-noite. E ainda também estava muita tempestade, muito vento. E aí o que fazer? Aí ele viu na estrada
one shop is there. They are selling the Ele viu uma loja, né? Que vendia nós de Bethel. He asked to the person, Então ele pediu para I aquela want to pessoa: spend this night time someplace. eu preciso passar a noite em algum lugar. So they look, here is one field. Né, ele falou para a pessoa que cuidava da loja. Aí ele apontou: tem uma casa ali, né, que você pode ir. In the 6 months, Ninguém mora ali. stay in your house. Aí o Guru está falando que se numa casa, se você fica fora da sua casa durante 6 meses, então aquela casa ela é dominada por fantasmas. Isso é 100% garantido. Se você, 6 months, continue 6 months. se continuamente você não vive numa casa, então aquela casa ela é possuída pelos fantasmas, né, dominada pelos fantasmas. But he did not know. Mas ele não sabia disso. Vaikanas Maharaj Bhakti Gaurava Vaikanas Maharaj era o nome de Maharaj, mas na época ele era um brahmachari. Então ele entrou na casa e ele foi, né, descansar, dormir. Então era meia-noite. Então era mais ou menos 1h30. Então todos os fantasmas vieram e as janelas, as portas começaram a fazer um som. Como é que você sabe que os fantasmas vieram na sua casa? Primeiro, What is called? Glass or ornaments, you know? What is called? Or you look automatically a statue, look like. parece que primeiramente tudo começa a tremer, né? Tudo aquilo que é tipo ornamentos, coisas assim, correntinhas, elas começam a né, chacoalhar, a cair no chão, tipo como se fosse um terremoto. Aí você entende assim, os fantasmas estão chegando. Como você sabe que os fantasmas estão chegando na sua casa? Tudo começa a mexer, tremer assim. Hoje é Ekadasi, os fantasmas não virão, mas आने के पहले ही तुम्हारे जो है वो अपने आप सब गिर जाएगा, बर्तन आदि अपने आप गिर जाएगा, अपने आप दरवाजा खुल जाएगा, ताला लगा करके रख लिया, as portas vão se abrir. A porta estava trancada, mas ainda assim, né, a porta estava aberta, né, tipo, automatically the windows and door, o fantasma abriu. open and close. E as janelas ficam abrindo, fechando. Aí você fala, ei, meu Deus, deve ser um fantasma. Then he realized the ghost has come. Então ele realizou, os fantasmas vieram. E eles estavam fazendo muitos sons. Actually, Bharati Guru Maharaj, he told these to read his books also. In Ekadasi marks on this. Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, ele falou esse Harikatha, tem até no livro dele. Então ele realizou esse Maharaj, realizou, o fantasma veio. Então ele pegou um pedaço de ferro, né? E ele falou assim, ei, quem é você? Aí ele falou, o fantasma respondeu, um Brahma Rakshas. Um Brahma Rakshas significa que ele é um comandante dos fantasmas, né? Eu sou um Brahma Rakshas, um comandante dos fantasmas e eu vou te matar. Aí, então, né, Vaikanas Maharaj, ele era muito grande, né, muito alto. Ele, 2 vezes o Vijay Prabhu aqui, que é bem alto. 2 vezes o Krishna Kripa Prabhu também. Same size. Não, é mesmo tamanho do Krishna Kripa. Let's understand this. And he took that iron. Então ele pegou esse pedaço de ferro, né? Hey, give up your this iron rod. Then I will challenge with you.
Aí o fantasma falou, né, você tira, você larga esse pedaço de ferro, porque senão, aí eu posso, né, lutar com você, mas senão não. Então, porque se tem um ferro, né, se você está segurando um pedaço de ferro, ou as crianças, né, no caso, colocar um pedaço de ferro, né, na cintura delas, assim os fantasmas não podem vir. O ferro faz com que, se tiver algum ferro no seu corpo, então o fantasma não pode te atacar, né? Se você largar essa barra de ferro, então eu posso, né, posso lutar com você. Aí Vaikantas Maharaj perguntou, por que você se tornou um Brahmarakshasa? Como foi isso? Então ele falou assim, ele respondeu que ele pegou o dinheiro de um sadhu, né, e ele desfrutou com esse dinheiro, então ele se tornou um Brahmarakshasa. Delivered from this Brahmarakshas body. They told if anybody gives E como se libertar desse corpo de Brahmarakshasa. Então, se alguém der um fruto, né, de Ekadasi, o fruto de um Ekadasi, I will give up my this Brahmarakshas body. e ele respondeu então que dessa maneira aí eu posso largar, né, abandonar esse corpo de um Brahmarakshasa. Então, Vaikantas Maharaj ele cantou um mantra especial para oferecer, né, o Shuddha Ekadasi para outra pessoa. Então ele cantou, então aquele Brahmarakshasa abandonou aquele corpo e então essas são as glórias de Ekadasi. Se o Ekadasi é observado da maneira apropriada, então todos os seus pecados são destruídos. Se alguém está prestes a morrer, você, né, dá o fruto de um Ekadasi para essa pessoa, então essa pessoa abandona o corpo e ela alcança Vaikuntha. É muito poderoso o Vrata de Ekadasi, e também não é tão fácil de fazer, mas se você fizer, onde eu estava, na Holanda, eu fui até o hospital. Eu me esqueci. Many years before. Faz muitos anos. Como é que é? You ever to die, then I went and then you said this is it. Then when I return back, then you many years. Enfim, foi há muitos anos, né? Que a gente, né, se você dá o fruto de um Ekadasi, né, para alguém, então todos os pecados, né, a pessoa se livra de todos os pecados. Se alguém está prestes a morrer, então você dê uma gota de água do Ganges e uma folha de Tulsi. Jai Shri Radhe Ki Jai Shri Radhe. Eu me esqueci. Quem estava prestes a morrer, que a gente foi no hospital? Family member family member then you went there. Then when I returned back, then he left me. But that is maybe 15 years ago. Alguma coisa talvez há uns 15 anos atrás. 15, 20 years ago. Talvez 15, 20 anos atrás, né, Gurudeva, tinha alguma pessoa sofrendo, algum, né, membro de uma família de um devoto, aí Gurudeva foi lá, ele deu o fruto de um Ekadasi para essa pessoa, aí quando ele retornou do hospital, essa pessoa ela havia abandonado o corpo.
if you give someone. Então, se você der o fruto de um ekadasi para uma pessoa, todos os pecados são destruídos. Understand? Hare Compreende? Ekadasi Mahatithi Ki Jai. Jai Jai. Sri Radhe. So today is very super excellent. Então, hoje é um dia muito auspicioso. Então, Pray to eu oro Chaitanya Mahaprabhu, para Nityananda Prabhu, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu to give mercy to us. para que eles Huh? nos... Foi um membro da família de Vishaka dele, agora dele tá lembrando aqui. Vishaka Oh, उसका Vishaka उसका जी की शादी हुई है। परिवार हाँ उसका परिवार I forget. Many years before. Huh? बहुत दिन की बात है। More than 20 years. Isso faz mais de 20 anos, 25 anos. Huh? Many ghosts. But that day is very small ghost Maharaj. They have in India. Huh? In India or here? The most very small ghost. Onde que tem mais fantasma, né? O Prabhu tá perguntando onde que tem mais fantasma? Aqui na Índia ou aqui, né? Tem um imozinho. Here west there is Bhutan. अरे tem भूत medo सर्वत्र de- ही रहा। भूत सर्वत्र ही है। Todos os lugares. बहुत चीजें भी है। Os fantasmas estão em todos os lugares. सब जगह तो मृत्यु है कि नहीं? आत्मा सर्वत्र है। घोष बड़ी का सूक्ष्म बड़ी है। Né? Porque o corpo dos fantasmas é corpo sutil, né? उसमें सब अग्नि पुराण में उसमें No पूछ Agni रहे हैं, Purana é dito, né? एक घोष कहाँ पर आता है, कौन घोष बनता है, उसके लक्षण क्या है? Padma Purana established that which place इसमें अग्नि पुराण, गुरु पुराण, सब पुराण O Padma Purana estabelece quais são os lugares que os fantasmas कारण क्या है? ficam, né? E quais são as pessoas que eles possuem também, né? Quais tipos de pessoas são possuídas por fantasmas. so ये भूत जो अब हो जाता है उसकी Satvika, Então, Satkriya भूत शरीर Dipika से छुड़ाने की क्या उपाय também fala. Satkriya Sadipika também fala sobre isso, गोपाल भट्ट गोस्वामी के Gopala Goswami, né? De Srila Gopala Bhatta Goswami, ele também aborda esse tema. स्मार्त ब्राह्मण लोग स्मार्त मत से करते हैं और वैष्णव लोग वैष्णव मत से करते हैं, इसलिए सत्य साध्य है। अच्छा, इसलिए चैतन्य महाप्रभु Chaitanya Mahaprabhu Então, Chaitanya Mahaprabhu सनातन गोस्वामी की बोले told ये Sanatana Goswami, falou para Sanatana Goswami: प्रकाश करो। you must manifest this आज grasa. इसको कहा जाता है सत्क्रिया। This is Satvika. Satkriya क्या बोला? Satvika. सत्क्रिया। सत्क्रिया हम करते हैं ना, कोई भी मर जाता है तो क्रिया होता है कि नहीं होता? So you have to, there are उसके जो क्रिया different किस प्रकार होनी चाहिए? ceremonies, एक दो kriya, प्रकार होता है। activities. एक tem है diferentes tipos de cerimônias, atividades. There's और एक होता है the way, विष्णु। the way of the Smarta Brahma. Tem a maneira de fazer dos Vaishnavas e a maneira de fazer dos Smarta Brahmas. एक प्रकार क्रिया आदि है। So that's why there is a और Até por isso que there's जो अवैष्णव जो है उनके rituals. लिए भी एक प्रकार existem diferentes tipos de rituais. ये दो प्रकार के ध्यान दिया शास्त्र में। वैष्णव मत से जो है So there is the Vaishnavas to do. That's Tem a maneira como, né, nós devemos fazer, a maneira como os Vaishnavas fazem. इसमें so in सारे this grantha, जितने Nesse प्रकार के granta, जो então, है, Srila Gopala Bhatta Goswami, rituals. todos os rituais sanskaras, जन्म संस्कार से भी Jama Sanskara, né, संस्कार तक Giving birth to a child. सब कुछ इसमें o ritual de dar, né, o nascimento, de como, né, dar o nascimento a uma criança, And the ceremony of giving name. नामकरण Just like संस्कार किया राजाज्ञ जी ने cerimônia de dar o nome, Ceremony with Karga. विवाह संस्कार We विवाह want कराएंगे नहीं the marriage ceremony. casamento, né, cerimônia de casamento, सुरीनाम में विजय विजय और
प्रमाण के विवाह संस्कार करा कि नहीं करा? हैं? अरे थोड़ा तो ताली तो दो कम से कम। Eles fizeram no Suriname? No Suriname, né? O casal, né? Vijay e Premanandi Diri, né, fizeram lá no Suriname, cerimônia de casamento. अरे इधर से करा दो फलन। हाँ वो जो मंदिर जो मंदिर जो था, हैं? Já o Prabhuji foi em Rotterdam. Onde cada caso, pelo amor de Deus. कृष्ण कृपा वालों ने संस्कार करा। हैं? सुरीनाम गए थे तो शादी इनका हुआ। सब O Gurudev tá falando, né? Onde cada pessoa aqui casou, onde ele fez, né? Ele que fez o casamento das pessoas. श्याम सुंदर के भी विवाह संस्कार करा। देने एक मंदिर था। हैं? सब भी संस्कार करा। बोलो वृंदावन Que Jai. और ब्राजील में तो कितने कराए तुम? No Brasil, eu também fiz muitos casamentos. Many marriages did in Brazil. विवाह संस्कार नहीं हो, हैं? फल प्रक्षेप हैं? प्रकृति संस्कार हैं? इसलिए इस ग्रंथ में विवाह संस्कार के लिए Né? É necessário fazer esses rituais. Todos os sanskaras, né? Desde o nascimento até a morte. बोलो वृंदावन In Espanha, Que Jai. Que Jai. एकादशी पर हम क्रिया क्यों नहीं करते? एकादशी के दिन एक अच्छा प्रश्न किया। ये is प्रश्न it a nice question? है, Uma boa pergunta. यही सब क्रिया साथ Why में we don't do these rituals on Ekadasi? Por que que esses rituais não são feitos, né, से पहले no Ekadasi? एकादशी के दिन Ouçam com atenção. छोड़े So if someone Se alguém, कि जो leave the body on, se alguém abandona o corpo no Ekadasi, todos esses rituais, should not be done on Ekadasi. It should eles não devem ser feitos, esses rituais não devem ser feitos no Ekadasi, mas no dia seguinte. because Porque एकादशी के there दिन is the अन्नदान आदि part of करने giving दाता गृहीता donation देने of वाले grains. और porque nesses dias, né, você dá a doação de grãos, né? Então, Those who give nesses rituais, né, você dá a doação de grãos. एकादशी के E porque quem dá a doação de grãos no Ekadasi, essas pessoas devem ir para o inferno. you should not do these rituals. This Então, por conta disso, você não deve fazer esses rituais sanskaras no dia de Ekadasi. Porque parte desses rituais é dar doação de grãos. Então, por conta disso, não se deve fazer esses rituais sanskaras no dia de Ekadasi. एकादशी के दिन Aí você faz no dia de Dwadasi, no dia seguinte. someone die, Então, o Shastra diz, se alguém morre no dia de Ekadasi, então você deve fazer toda a cerimônia, tudo, no dia seguinte. एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना नहीं चाहिए और अन्न दान भी देना you नहीं should not give donation of Ekadasi. इसलिए एकादशी के दिन नहीं So that's why एकादशी के दिन क्या करना these ceremonies, these rituals, should not be performed on the day of É Ekadasi. por isso que esses rituais não devem ser realizados no dia de Ekadasi. So Shastra is saying this. Então, o Shastra diz isso. All the rules and regulations. É necessário seguir as regras e regulações. That's why É por isso que vocês devem seguir Ekadasi Titi. se alguém, if someone die, Se alguém morrer, संस्कार नहीं हो when जाए should you do this sanskar, these rituals? Because हो सकता है वो जीवित हो जाए फिर एक व्यक्ति जीवित अवस्था में है उसको आप inclusive as pessoas às vezes podem voltar à vida, né? Então você deve esperar. अपने जीवित अवस्था में so in Bhagavata explains. Então isso é explicado no Bhagavata. ऐसे लिखा है सब किंतु कली युग में इसको माना गया है। Que na Kali Yuga, इसमें शास्त्र में I लिखा lost a गया little bit. है The Shastra is saying that. ये no Shastra é dito que Remember, na Kali Yuga, पांच प्रकार जो है वर्जित का सुनो ठीक से some things that are forbidden. क्या लिखा है? algumas coisas são proibidas. अस्तवेदं 5 coisas. फलपुत्रिकम देवरेण सन्नासम देवरेण फलो पंच विवर्जयित ये शास्त्रीय श्लोक है
This is the Então esse shloka, ele explica que tem 5 coisas que são proibidas em Kali Yuga. Ashwamedha Yagya Ashwamedha Yagya, que é o sacrifício do cavalo. or Gomedha Yagya. Gomedha Yagya, que é o sacrifício da vaca. Should not offer Não se deve oferecer, meat to the Yagya. não se deve oferecer carne, né, nos sacrifícios. Should not have children with the Não se deve ter filhos sister-in-law. com a cunhada Vyasadeva ou cunhado. E with a gente vê Dhritarashtra na história de Mahabharata, a gente vê, né, Vyasadeva, ele he conceived a child with his concebeu Shantanu. com quem? Anyhow, Enfim, should not conceive a child. Sister-in-law. tá, não, Sister-in-law. não se deve, né, conceber um filho com a... Não se deve casar, né, com a cunhada ou cunhado. सास ससुर देवर हैं ननद ये सब जानना चाहिए ना हैं सब इंडियन कल्चर सब भूल गए हैं भूल गए कि नहीं नहीं बोलो मत देवर कहते हैं बड़े भाई के जो छोटा भाई कहते हैं देवर के द्वारा पुत्र संतान आदि उत्पादन कलयुग में माना है. So you should not have children with the younger brother of your husband. Que é a cunhada. O cunhado. Cunhado ou cunhada, né? Deva é o irmão mesmo. É o irmão mais novo do seu marido. Você não deve ter filho. Instrução simples. And also you should not E também você não deve tomar sannyas em Kali Yuga. Mas existem 5 tipos de sannyas. Então, Kupchak é um dos tipos, é aquele que fica num lugar só, estabelecido num lugar. Bahudaka é aqueles que, né, que prega em várias localidades. Ele bebe a água de diferentes lugares. Às vezes ele vai para a Holanda, França, Brasil. Aí ele bebe a água em diferentes locais ou não? और शास्त्र में क्या सन्यासी एक जगह में Mas o Shastra diz que um sannyasi não deve ficar muito tempo, muitos dias, no mesmo lugar. Então, os sannyasis devem sempre vagar, né? Eles nunca devem parar no lugar, vaguear. Existe um sinal na mão próximo ao no indicador. É um sinal que mostra se você vai tomar sannyasa ou não. É uma indicação. Né? Próximo ao dedo indicador. Existe uma linha, né, próximo do ponto, né, de Brihaspati, que fica, né, próximo ao dedo indicador. Tira ela pensa na minha mão tem? Ela é mulher. Aí a Mataji pergunta assim, na minha mão tem? Era apenas uma brincadeira. Karma sannyas. Karma sannyas should not be taken. E você não deve tomar karma sannyas. इसलिए कह रहे हैं अश्वमेधम गवालंभम फलपुष्पिकम. Então existem 5 tipos, né, de coisas que não devem ser feitas, e essa última é sannyas, tomar sannyas.
América Corra. इसलिए ये सब विधि negócio किया com a mulher lá. है। जब तक विधि नहीं पालन करे नहीं Cadê होगा o कुछ। cinto? है? D'água. हाँ नहीं। शनि दशा राहु दशा उसे घुमाते रहेंगे, हैं? रहने नहीं देंगे, एक स्थान में रहने नहीं देंगे, कभी उस स्थान से उस स्थान से घुमाएंगे, कभी बेल्जियम और कभी हॉलैंड आ जाते हैं कि हैं? 3 दिन हॉलैंड और 3 दिन So 3 days in 4 Holland. दिन Então, 3 dias na Holanda, 4 dias na Bélgica. Always roaming around. Então, esse tipo de sannyasi está sempre vagando de um lugar para outro lugar, de um lugar para outro, não fica num lugar. Described. Então, isso tudo é descrito. बहुत ही समझते जो है एस्ट्रोलॉजिकल फालतू नहीं है, इसमें But actually, Mas, na verdade, है। और सब कुछ बाधा सब नष्ट हो जाए किस में? भगवत नाम में। हरे कृष्णा you will obtain everything by Bhagavad Gita. na verdade, a gente vai obter tudo por meio de Bhagavatam. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Foi feito no meu cérebro do rim pro legal. हरिनाम करने से So by performing numbers. Então, se for se executar Nama Sankirtan, tudo vai ser भगवान के obtido. हैं? Voltar ao lar, voltar ao Supremo. सारी कथा को बता दिया, हैं? भूत पे सब चला जाए। All ghosts and witches, they भगवान go away. you observe एकादशी, Por observar Ekadasi. हैं? So that's why you should. You will have this Vocês devem observar Ekadasi por conta disso, porque aí todos os fantasmas vão embora. because você that for- time our temple also has. Força. Naquela época, né? Not so much money. Na época da Kashavadi, né, não havia tanto dinheiro, então a força, né, os brahmacharis tinham que fazer Nirjala Ekadasi. No एकादशी थी। First day, Não havia essa escolha. one day is the other day very easy, but in the day of Ekadashi, Né? Todos os dias é simples na praçada, mas no dia de Ekadasi especificamente a praçada é mais cara. in the day of Ekadashi, we remember. Gurudev told everybody go to No dia de, Giriraj Govardhan Pari. no dia de Ekadasi, lembra? O Gurudev fala, todos devem fazer o Parikrama de Every Ekadashi Giriraj Govardhana. go Govardhan. Govardhan Pari. Então nesse dia todos deviam fazer o Parikrama de Giriraj Govardhana. No temple. E naquela época não havia templo, né? Então todos deviam ir a pé de Mathura para Govardhana. Govardhan to Mathura only a temple. And going to Tinha pé? Parikrama. Não, 2 grupos. Ah, não pagavam 2 rupias para ir, né? Chegar lá. Para chegar, né, em Govardhana. No percent. 15 bucks. Start. Nirjala. That time everybody had to Nirjala. Tinha. Understand? E todos estavam fazendo Nirjala Ekadasi. E hoje em dia, como é que é um banquete de Ekadasi, né? Muitos tipos de preparação. I think all Gaudiya Mathas. Acho que agora todas as Gaudiya Matas fazem isso. Não apenas a nossa, todas as Gaudiya Matas fazem um banquete. इसके लिए क्या इसका फल क्या है? एकादशी करने से मतलब क्या फल होगा कि अरे भाई जितना जरूरत है उतने शरीर के लिए उतना ही ले ले। आप दूसरी चीज क्या? Fala um choro se for o caso. जितना जरूरत है उतना ही ले लो। If you should Se você only take what is necessary for maintaining your body. Você só deve beber água na quantidade que for necessário para manter o corpo, não mais do que isso. साधन करो भाई ना। Should do Harinam. Should वो chant. क्या कर Vocês principalmente devem cantar o Harinama. Others are doing or not. This feast is to attract those folks. Então esse banquete é para atrair as pessoas. Caso contrário, as pessoas não virão, né? Então isso é para atrair as pessoas no dia de Ekadasi. Se você der oferecer uma praçada muito, né, opulenta, boa,
nice prashad and everyone will come. If too much renunciation, Kata is speaking about only love. E se tiver muito harikata de renúncia, ninguém vai vir também. One day come, next day you think, oh, this is. Um dia a pessoa pode até vir, mas no dia seguinte ela fala, nossa, isso é muito difícil de digerir. If every day I say like you put it, Maharaj is so much imposing, put it. Se você ficar insistindo demais para a pessoa, bota tilaka, se você, né, ficar insistindo demais, as pessoas vão, né, se incomodar. Sometimes, Então às vezes você fala sobre esse harikata de renúncia, e também você fala sobre, né, Radha Krishna para atrair as pessoas. if you want Se você quer, se você quiser, to control an animal, there's two ways. se você quer controlar um animal, tem duas maneiras de controlá-lo, né? Uma das maneiras é você mostrar uma grama muito verdinha. And that's why in this also nice prashad is going on. A gente vê assim, as praçadas são servidas na ISKCON, as praçadas são muito assim opulentas, né? Aí na Gaudiya Mata é só batata, sobe de batata e pronto. That's why you should give nice prashad. This one will try. I saw people, they Por isso você deve oferecer uma praçada boa assim para atrair as pessoas. only the time. Where are you going? Prashad will be प्रसाद इसलिए my God. प्रसाद सेवन करीते हमारे Prashad bolte. then you can conquer the mind. Né? तो बिजनेस में क्या होना चाहिए Very strong. ज्ञान वैराग्य का भी होना है। So that's what you should और हर give रोज this केवल kata ज्ञान also वैराग्य about कथा बोलो Jnana तो लोग बिगड़ जाएंगे। Então esse harikata sobre Gyana e Vairagya também deve ser dado, mas se eu der esse harikata todos os dias, o que vai acontecer? है कि People नहीं? go away. But और today दूसरे you दिन should speak about it. नवरात्रि के And other days on the Radha and Krishna. Tudo bem, às vezes você pode falar sobre isso, em outros dias você fala sobre as lilas de Radha e Krishna. अच्छे से प्रसाद होनी चाहिए कि नहीं So you should give a nice prashad. Then people will come. Então você deve oferecer uma praçada, né, muito boa. Aí sim as pessoas virão, Preaching. और This is आपके लिए necessary. जितना जरूरत है porque para pregação isso é necessário. As needed. Mas para você mesmo, você aceita aquilo que for necessário. Você deve aceitar aquilo que for necessário. Jai, 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 Sri Radhe, Jai, Sri Radhe. Levantou bem na hora da... Engraçado. आज शाम को प्रोग्राम तो नहीं है ना Haribol Jai Shri Radhe Shyam Jai Kada Simadati Ki Jai.